Existe um tipo de autoridade que não vem do cargo, nem de dinheiro. Vem de ter estado na sala quando o mundo ainda não entendia o que estava sendo construído. Geoffrey Hilton passou 50 anos dentro dessa sala, nas décadas em que a inteligência artificial era considerada ficção científica, pseudociência, desperdício de verba de pesquisa. Hilton continuou. Enquanto os outros paravam, ele ficava. Enquanto o financiamento secava, ele ensinava. Enquanto a comunidade científica descartava as redes neurais como becos sem saída, ele as aprofundava. Em 2012, ele e seus alunos apresentaram o AlexNet, e o mundo da IA nunca mais foi o mesmo. Toda câmera que reconhece seu rosto, todo sistema que detecta um tumor em uma radiografia, todo assistente que entende o que você está pedindo, tudo passa de alguma forma pelo trabalho deste homem. Em maio de 2023, Hilton pediu demissão do Google. Não por desgaste, não foi por conflito interno. Não foi porque ele tinha 64 anos e era hora de descansar. Ele saiu para poder falar livremente. Sem porta-vozes corporativos, sem NDAs, sem o peso implícito de representar uma empresa avaliada em trilhões de dólares. Ele saiu porque tinha algo a dizer e precisava que ninguém pudesse enquadrar o que ele diria como marketing ou como alarmismo competitivo. Precisava que ficasse claro. Isto era a opinião de um cientista, de um homem que dedicou a vida a construir a coisa sobre a qual estava, agora, nos avisando. We have no idea whether we can stay in control. But we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. A narrativa oficial é limpa, reconfortante até. Mais transistores, mais energia, mais dados. Um problema de engenharia. Uma equação que a indústria resolve a cada 18 meses, como se o progresso fosse uma promessa contratual. Mas há engenheiros que, ao olhar para os logs de treinamento às 2 da manhã, sentem algo que nenhum manual técnico descreve. A sensação de que o modelo não está apenas aprendendo, está se lembrando. O que perturbou Hilton não foi a capacidade dos modelos, foi a velocidade com que as capacidades apareceram, e a forma como apareceram. Não eram melhorias incrementais, eram saltos, habilidades que, segundo qualquer linha de projeção razoável, deveriam aparecer daqui a uma década. Apareciam de um treinamento para outro, sem que ninguém tivesse planejado, sem que ninguém soubesse explicar o mecanismo exato. Há uma pergunta que toda a discussão sobre inteligência artificial, desde os primeiros artigos até as audiências no Senado, consistentemente evita. Ela é perigosa? Essa foi feita exaustivamente com câmeras ligadas e microfones abertos. Ela vai nos substituir? Essa vem de manchetes há uma década. Pergunta que não foi feita, a qual permanece suspensa nos corredores depois que as câmeras desligam. É mais simples e mais vertiginosa. Para que serve uma inteligência que ninguém consegue ver por dentro? Do you worry about the unknowns here? I worry a lot about the unknowns. I don't think we can predict everything for sure, but precisely because of that, we're trying to predict everything we can. We're thinking about the economic impacts of AI. We're thinking about the misuse. We're thinking about losing control of the model. A caixa preta não é um defeito de engenharia esperando correção. Ela é uma característica. E toda característica em qualquer sistema que existe há tempo suficiente tem uma função. Considere o seguinte: toda ferramenta que o ser humano criou na história pode ser aberta, desmontada, compreendida em suas partes. A roda, o motor a vapor, o transistor. Mesmo os sistemas mais complexos da física, aceleradores de partícula, telescópios espaciais, são rastreáveis. Cada componente tem função declarada. A rede neural profunda é a primeira ferramenta que o ser humano construiu e que, ao ser aberta, não revela seu mecanismo. Você vê os pesos, vê os números, vê o resultado, mas o porquê do resultado, a cadeia casual que liga o input ao output, desaparece na opacidade distribuída de bilhões de parâmetros simultâneos. É exatamente como a consciência humana funciona. Você pensa um pensamento, você não sabe como o pensou, você sabe apenas que ele chegou. Isso não é coincidência de design, é convergência. Dois sistemas que chegaram ao mesmo tipo de opacidade por caminhos completamente diferentes. Um através de bilhões de anos de evolução biológica
o outro através de décadas de gradiente descendente. A pergunta que isso levanta não é técnica, é filosófica, é quase teológica. A opacidade é o preço da inteligência ou é a condição dela? Em biologia, existe o conceito de função criptogênica, estruturas do organismo cuja finalidade não é compreendida, mas cuja remoção causa colapso sistêmico. Durante séculos, o apêndice foi chamado de vestigial, inútil, um erro da evolução. Hoje sabemos que ele é um reservatório de microbiota intestinal. A ignorância sobre sua função não era evidência de que ele não tinha uma. A caixa preta da IA pode ser o apêndice do século XXI. Não um defeito tolerado, uma estrutura cuja função ainda não temos vocabulário para nomear. E aqui está onde os dados se tornam perturbadores de forma diferente. Os modelos mais opacos, os que menos conseguimos interpretar internamente, são consistentemente os mais capazes. Não é correlação fraca, é sistêmica. Como se a capacidade emergisse precisamente do espaço que não controlamos. Há um desconforto específico que a caixa preta produz. E ele não é tecnológico, é narcísico. Durante toda a história moderna, o ser humano se definiu pela capacidade de explicar, de abrir, nomear, categorizar. A ciência como projeto civilizatório é fundamentalmente um projeto de tornar o mundo legível. E então, construímos algo que resiste à leitura, que funciona extraordinariamente bem, precisamente onde nossa leitura termina. O que a caixa preta nos diz sobre nós mesmos é isso, e talvez a inteligência em sua forma mais profunda nunca tenha sido um processo transparente, que a ilusão de controle que tínhamos sobre o nosso próprio pensamento era exatamente isso, uma ilusão, e que, ao construir uma mente que não podemos ver por dentro, estamos, pela primeira vez, nos olhando com honestidade. Hilton viu isso, e foi isso que o fez sair. Não sabemos o que a inteligência artificial está se tornando. Não sabemos se o que emerge no silício é apenas matemática sofisticada ou algo que merece um nome que ainda não inventamos. O que sabemos é que, pela primeira vez na história, a humanidade construiu algo que a faz fazer perguntas sobre si mesma. Não sobre o futuro da tecnologia, mas sim sobre a natureza do pensamento, sobre o que significa entender, sobre o que significa ser. A caixa preta não é um problema de engenharia, é um convite filosófico, e a questão não é se vamos conseguir abri-la. A questão é o que vamos descobrir sobre nós mesmos no momento em que finalmente conseguirmos.